Olá, queridos, vamos para mais um devocional. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um devocional, um texto que está no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, verso 5, verso 8 e verso 9, que diz o seguinte: Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Queridos, a palavra de Deus para as nossas vidas, para o nosso coração, nessa manhã, nesse devocional, queridos, é para a gente analisar a respeito da nossa inclinação. Nós estamos andando, vivendo segundo a carne ou segundo o Espírito? De acordo com a palavra de Deus, de acordo com Paulo aqui, escrevendo aos Romanos, ele vai novamente escrever sobre esse assunto, falando aos Gálatas, capítulo 5, e a gente percebe que ele mostra essa dualidade da vida do ser humano. Ou ele está vivendo sobre a carne, ou ele está vivendo sob influência do Espírito Santo. Não existe outro meio, não existe um meio termo em relação a isso. Quando a gente olha para as Escrituras, por vezes, elas nos mostram essas decisões, essa dualidade que o ser humano ele vive. Ou ele vive no caminho estreito, ou ele vive no caminho largo. Ou ele anda em verdade, ou ele anda em mentira. Ou o pai dele é o diabo, que é o pai da mentira, ou ele é filho de Deus. Então, constantemente a Bíblia vai nos mostrando essas dualidades no qual nós estamos inseridos. Nessa porção, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: olha, ou vocês vivem segundo a carne, ou vocês vivem segundo o Espírito. E no verso 8 ele vai dizer: portanto, os que estão na carne não podem de modo nenhum, não podem agradar a Deus. Não que eles em algum momento vão agradar um pouquinho, não, eles não podem agradar a Deus. E o verso anterior vai falar por que eles não podem. Porque o pendor da carne é inimizade contra Deus. Porque a carne vai sempre se opor à vontade de Deus. Ela vai sempre se opor à vontade de Deus. Então, o que faz com que eu agrade a Deus é o Espírito, é a inclinação do Espírito. E ele vai dizer, queridos, no último verso que nós lemos, no verso 9, dizendo que vocês, porém, estão na carne. O apóstolo Paulo vai concluir, vai dizer o seguinte: olha, vocês, porém, estão na carne. Se de fato o Espírito habita em vocês. Porque eu poderia perguntar, mas espera aí, como é que eu vou saber se eu estou na carne? Claro que a vida, o fruto daquilo que eu faço vai direcionar, vai mostrar. Mas aqui ele é bem mais direto. Ele vai dizer o seguinte: se o Espírito habita em vocês, vocês estão no Espírito. Agora, se o Espírito não habita em vocês, isso significa que vocês não estão no Espírito. E diz mais ainda, diz que vocês não são dele, diz que vocês não são de Deus, que vocês não são de Cristo. Queridos, é muito importante a gente considerar esse aspecto, porque isso é para a vida. Isso não é uma questão religiosa para o templo, para um momento de adoração. Não, isso é para a vida. Isso é para a minha realidade de vida. E isso é para a minha realidade eterna também. Isso mostra que ela pode ter o Espírito de Cristo ou não pode ter o Espírito de Cristo. Só tem essas duas informações. Ou ele tem o Espírito de Cristo ou ele não tem o Espírito de Cristo. Então pense a respeito disso, queridos, e busque andar de acordo com o Espírito. Só que antes de qualquer coisa você precisa orar a Deus, você precisa buscar diante do Senhor ter o Espírito de Cristo, e isso nós recebemos pela fé. Quando nós cremos em Jesus, quando nós cremos na sua palavra, nós recebemos do seu Espírito, da sua porção, do dom do Espírito, para viver pelo Espírito, para ser inclinado para as coisas do Espírito. E que você seja inclinado, queridos, para a coisa do Espírito, você seja inclinado a viver para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Oremos.
Pai bendito, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado por essa oportunidade de poder meditar, Senhor, nessa porção das Escrituras que nos conduzem de acordo com a Tua vontade. Senhor, que possamos viver do Espírito. Que Teu Espírito, Senhor Deus, habite em nós, caso Ele não habite. E que nós tenhamos uma fé genuína em Cristo Jesus. Que possamos viver de modo que venhamos agradar o Senhor. E só podemos fazer isso se for pelo Espírito. Então nos conduza, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Nos incline, Senhor Deus, para as coisas do Espírito e não para as coisas da carne. Essa é a nossa oração. Esse é o nosso clamor. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor, queridos, continue nos abençoando.